Neste vídeo aqui eu quero trazer o maior ensinamento que eu aprendi lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária. Se eu fosse indicar um livro para todo mundo ler, para todo mundo que literalmente quer destravar a mente e ter resultados, tanto financeiros quanto na vida pessoal, com certeza seria esse livro. Este, na verdade, foi o primeiro livro que eu li quando eu de fato decidi empreender. Literalmente, foi o livro que mudou a minha mentalidade, mudou a minha maneira de pensar sobre a vida, sobre as finanças, sobre a minha vida como um todo. E teve um ensinamento em especial que literalmente fez com que a chave virasse na minha mente. Eu comecei a de fato ter resultados depois desse ensinamento. O livro é excelente, é um livro que fala sobre vários assuntos. Alguns deles é sobre a questão de você repetir, né, os problemas, os erros que os seus pais repetiram, seus avós ou as pessoas que te disciplinaram, né, que te ensinaram na vida, seus avós, tios, primos, pastores, líderes. Essa parte ela é muito boa, tá? Essa parte é interessante. Eu sei que a grande maioria de vocês já devem entender que tem coisas, tem padrões que a gente repete na vida que vem de berço, né? Que vem desde quando a gente era criança. Mas tem uma coisa essencial que literalmente mudou minha vida. Eu até anotei aqui para conseguir dar uma discorrida melhor sobre o assunto, mas basicamente eu crio a minha vida versus a vida acontece comigo. O que que isso significa? Que existem duas maneiras de você viver a sua vida. Existe a maneira de você criar a sua vida, de você criar as oportunidades, de você ir atrás, de você assumir riscos, de você assumir a responsabilidade. E existe aquelas pessoas que são daquela famosa música, né? Deixa a vida me levar. Que são as pessoas que literalmente aceitam tudo o que a vida traz para ela. São pessoas que são acomodadas, são pessoas que se acomodaram na vida, nos resultados, em tudo. Literalmente, a vida para elas é aquilo ali e pronto. Não vai sair daquilo, não vai ter novos resultados. Quando você entende que você pode fazer parte de uma das duas, você precisa, de fato, de tomar uma atitude. Ou você decide ficar do lado das pessoas, né, que deixam a vida levar, que deixam as coisas acontecerem, ou você pode assumir a responsabilidade e você mesmo criar a sua realidade. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um professor, né, de neurociência, e ele falou algo interessante. Ele falou: nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência de Deus. Deus, ele é criador. E nós também temos dentro de nós essa essência de sermos criadores, de criarmos a nossa própria realidade. E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu comecei a dar esse nome para nós mesmos. Nós somos co-criadores da nossa própria realidade. E eu costumo falar que Deus ele deu a matéria-prima de tudo. Ele te deu a prata, ele te deu o ouro, ele te deu os materiais, né, que a gente tem hoje, né, madeira, ferro, aço, ele deu tudo isso veio dele, ele criou isso. Se você acredita na Bíblia, se você não acredita, mas lá na Bíblia, lá no início da Bíblia, ele fala que criou tudo isso na Terra, né? Então, basicamente, ele criou isso. E ele poderia muito bem ter criado hoje tudo que a gente tem, né? Por exemplo, essa cadeira, esse celular, esse microfone, a câmera, o meu notebook, tudo, né? O armário aqui atrás. Só que não. Ele deu a matéria-prima e esperou que o homem fosse lá e fizesse, né? Criasse aquilo ali. Você imagina, de vez em quando eu fico parando para pensar na tecnologia, nas coisas que o homem foi capaz de criar. Eu não sei se você já parou para ver como que um avião, né, parou para estudar como que um avião naquele peso consegue voar. Cara, é incrível a engenharia, como que o ser humano ele pensou exatamente em cada detalhe daquele objeto, daquele veículo, né, que é o avião, nas turbinas. Cara, é incrível, né? Até mesmo, sei lá, esse microfone, como que a pessoa pensou em criar um microfone sem fio para você estar ouvindo aí, né? O mouse sem fio. Como que uma pessoa parou para pensar nisso? Como que uma pessoa parou para criar ali o navio que pesa toneladas e toneladas e toneladas e ele boia, né, na água e sai andando. Cara, é incrível
como que o ser humano ele é capaz de desenvolver e criar essas coisas. Só que, por outro lado, tem pessoas que são extremamente acomodadas, são pessoas que extremamente... Você imagina se todo mundo tivesse desse lado do barco, né, deixando a vida levar. Talvez a gente não teria nada hoje. Talvez a gente não teria energia, não teria internet, não teria televisão, não teria cama, não teria basicamente nada. Por quê? Porque seriam pessoas acomodadas, não seriam pessoas que só levaram a vida, né? Estaríamos vivendo na era pré-histórica ainda, não tinha nada, não tinha luz, energia, não tinha nada. Só que não, teve pessoas que entenderam o que significa ser um criador, pegar suas ideias, colocar no papel e tirar do papel, fazer a execução, executar, fazer acontecer. Então, basicamente, eu quero que você entenda depois que você sair desse vídeo, que não importa o que você deseja, o que você queira fazer para a vida. Lógico que tem coisas que são mirabolantes, né? Ah, eu quero R$1 milhão em um mês. Beleza, mas o que você está fazendo para ter isso? Eu não quero falar aqui, eu não sou desse tipo de pessoa que vai falar que você vai conquistar qualquer coisa da sua vida. Mas eu sou o tipo de pessoa, se você planejou algo que é palpável, que você realmente consegue ter aquilo em mãos, pode ter certeza. Se você se colocar no lugar da pessoa que faz acontecer, cara, nada e nem ninguém vai conseguir impedir você de conquistar aquilo. Tô falando isso por X histórias que eu já estudei, que eu já vi de pessoas que deram certo na vida, que deixaram um legado, que alcançaram o sucesso. Todas elas não deixaram ninguém, nada atrapalhar os seus objetivos e os seus resultados. Então, basicamente, existe esses dois tipos de pessoas. E exatamente isso, literalmente, mudou a minha mente, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de agir. Eu comecei a perceber que muitas das vezes a gente fica esperando as coisas acontecer. Às vezes a gente fica terceirizando a culpa. Né? No livro ele fala das pessoas que são pobres, mas não pobres financeiramente, mas pobres de mentalidade. As pessoas que são pobres, elas ficam terceirizando a culpa em tudo. Ah, eu não estou tendo resultado porque a gente está vivendo uma crise. Ah, eu não estou tendo resultado porque o governo é o fulano que está no governo. Ah, não vai dar certo porque o fulano fez isso comigo. O ciclano fez aquilo. Ah, a situação não está boa. Fica tipo terceirizando e colocando a culpa em todo mundo, menos nela mesma. Quando, na verdade, as pessoas de mentalidade rica, né, que o livro chama, são pessoas autorresponsáveis. São pessoas que vão lá e faz acontecer as coisas. Tá? Por exemplo, toda crise que o mundo passou, teve pessoas que quebraram e teve pessoas que enriqueceram. Na pandemia que a gente passou recentemente mesmo, teve pessoas que quebraram literalmente, entraram em depressão, tiraram sua própria vida. Em contrapartida, teve pessoas que ficaram muito, muito ricas, porque elas entenderam o momento, entenderam o timing de fazer algo, de fazer acontecer alguma coisa. Então, basicamente, a nossa vida, ela precisa tomar um rumo. Ou você é a pessoa, ou você vai ser a pessoa que vai deixar a vida levar, ou você vai ser a pessoa que vai assumir riscos, vai assumir responsabilidade e vai fazer a coisa acontecer. Tá? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que ficam dentro de casa falando que está desempregada, que não tem dinheiro, que não tem oportunidade, que está em crise, que não tem trabalho, que não tem isso. Em contrapartida, tem pessoas que estão fazendo café, tá? Colocam café na garrafa e vai para o sinal vender garrafa. Ele está fazendo 5, 10 mil reais por mês, está fazendo doce, está indo para o sinal, está indo para a rua vender doce e está fazendo o seu dinheiro, está fazendo até mais do que fazeria se fosse de carteira assinada, ganhando apenas um saláriozinho mínimo. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Tem pessoas que são extremamente acomodadas e essas pessoas não podem reclamar da vida que têm. São pessoas que se acostumaram a viver com a vida que leva, com o resultado que tem, com o dinheiro que ganha, com a dificuldade que passa. E tem pessoas que, para sair desse lugar, cara, precisa de literalmente tomar um choque na vida, né? Tomar um aperto na vida gigantesco para ela perceber que ela precisa de sair daquele lugar. E esse vídeo aqui ele pode ter chegado para você exatamente neste tempo. Comece a olhar para a sua vida e comece a ver como que foram os resultados dos últimos anos da sua vida. E você vai perceber que você ou está do lado das pessoas que estão levando a vida a levar, ou se você está do lado das pessoas que fazem acontecer. Se os seus resultados
eles travaram, eles pararam ou retrocederam, você pode ter certeza que você está do lado do barco das pessoas que estão deixando a vida levar. Agora, se você é uma pessoa que está evoluindo, mesmo que pouco, tá? A grande maioria das pessoas acham que para resultado precisa ser extremamente grande. Não. Você pode evoluir uma coisa de cada vez, um pouco de cada vez. O importante é que você esteja sempre em evolução. Quando eu falo isso, eu falo nos mínimos detalhes. Tá? Vou te dar um pequeno exemplo bobo. Ah, eu não li um livro, mas agora eu estou lendo pelo menos 2, 3 páginas por dia. Cara, já é um grande salto. Daqui a pouco você está lendo 4 páginas, 5 páginas, 10 páginas. Ah, antigamente eu não investia, mas agora eu estou começando a investir em R$ 10 por mês. Cara, perfeito. Você já está saindo da frente de 90% dos brasileiros que não investem, que não tem essa mentalidade. Então, basicamente, o crescimento ele é isso. Não é somente resultados extraordinários, mas é o acúmulo de pequenos resultados que vão te dar resultados extraordinários. Então, crescer na vida literalmente é isso. É decidir assumir riscos, assumir responsabilidades. E este livro, literalmente, fez a minha vida tomar um outro rumo. Eu percebi que muitas das vezes a gente anda muito acomodado. Às vezes a gente acostuma com a vida que tem, com os resultados que tem. Só que às vezes a gente precisa assumir esses riscos. E se você é uma pessoa que quer crescer na vida, que quer ter resultados, você precisa de sair desse lugar de acomodismo. Você precisa de começar a assumir riscos. De, sei lá, de abandonar algumas coisas. De sair de alguns determinados ambientes, de parar de se conectar com pessoas que não estão te levando para o caminho certo, que não estão te levando para o sucesso, né, para o desenvolvimento, mas que estão te retrocedendo, estão segurando ali o seu pé. Tem até uma analogia muito boa, eu até fiz um vídeo uma vez falando sobre isso, que se você pegar um caranguejo e colocar dentro de um balde, esse caranguejo não vai conseguir sair. Se você pegar vários e vários caranguejos e colocar dentro do balde, nenhum caranguejo vai conseguir sair. Porque quando um caranguejo estiver quase saindo, os outros vão começar a puxar ele para baixo. Então, basicamente, você vai ter que começar a ver na sua vida quem são essas pessoas que literalmente estão te puxando para baixo ou estão te empurrando para cima. Então, você vai ter que começar a fazer algumas limpas na sua vida. Então, o livro, quando eu li esse livro literalmente, ele abriu a minha mente para essas coisas. E às vezes você vai ter que aprender também a chatear algumas pessoas. Porque tem pessoas que não vão entender essa fase que você vai querer entrar na sua vida. É a fase do. Algumas pessoas chamam de modo caverna, né? Que é onde você vai começar a emergir em um projeto, em um estudo, em um trabalho, não sei. Que você vai começar a deixar de frequentar algumas coisas, alguns ambientes, de ter contato com certos tipos de pessoas. E tá tudo bem. E essas pessoas não precisam de entender aonde que você quer chegar. Apenas você tem que ter esse desejo, essa clareza. Então, basicamente, entenda que a nossa vida ela é feita dessas escolhas. Ou você está do lado do criador, né, de ser a pessoa criadora que vai construir a sua própria realidade, ou você está do lado das pessoas que estão deixando a vida levar e vai colhendo o resultado que vai vindo ali. Então, se você é essa pessoa que está do lado da pessoa que está tudo bem para você, você não tem que reclamar dos resultados que você tem. Agora, se você é a pessoa que entendeu que está na hora de ir mais fundo, está na hora de deixar um legado, de construir algo, você vai assumir essa responsabilidade hoje. Você vai investir mais em você, em conhecimento, em entendimento, investir em cursos, treinamentos, não sei o que você vai fazer, mas você vai sair desse lugar e vai construir a sua própria realidade. Espero que esse vídeo alcance você, desperte você, aumente abra a sua mentalidade para que você venha construir a sua própria realidade, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, salve esse vídeo, envie para alguém, eu te aguardo aí nos próximos vídeos.